Bem-vindo novamente a mais um episódio aqui com o Vitão, com o Humbertão, duas feras aqui sobre qualquer assunto. Eu não sei mais o que perguntar para botar esses caras aqui, dar uma enquadrada neles. Eles têm resposta para tudo. E daqui a pouquinho nós vamos falar sobre qualidade, que é uma das especialidades do Vitão. Professor Vitor, agora há pouco a gente estava falando sobre qualidade, que nos primórdios, quando inventaram a necessidade de avaliar a qualidade, eles avaliavam a qualidade nos produtos, na indústria fabril, né? E isso criou uma série de ferramentas e que extrapolou do mundo fabril, foi para outros mundos. Explica para nós um pouco sobre esse... Bom, a qualidade, eu acho que hoje nós precisamos falar sobre três formas. A qualidade de produto, que no Brasil começou a ser importante, na época que nós tivemos um presidente chamado Fernando Collor. Tem que se dar, o pessoal pode criticar em alguns aspectos esse presidente, mas ele levantou um paradigma de que os produtos que nós estávamos fazendo aqui eram muito ruins. Claro que eram mais ligados à área automotiva e outros. É verdade que nessa época do Fernando Collor nós já tínhamos aqui empresas estrangeiras estabelecidas, mas até isso estava errado, porque aqui eles fabricavam vamos dizer, os modelos que não vendiam mais nos países adiantados. Qualidade de produto é algo tangível, algo que precisa de garantia, algo que precisa de manutenção, de reparo. Então está vinculado à manutenção, à manutenabilidade, à confiabilidade, quer dizer, não pode falhar uma direção, não pode falhar o freio. Falando do automóvel, como também não pode explodir um bujão de gás e coisas desse tipo. Então, qualidade de produto, numa definição simples, é estar adequado ao uso. Uma caneta não poderia vazar tinta. Exatamente. Né? Exatamente. Aliás, quando eu era criança, eu tinha caneta tinteiro. Quando eu fui evoluindo, adolescente, você enchia com o depósito as Parker, as Shepherd. Aí veio o suprassumo do design, caneta esferográfica. As ruins vazavam. A específica não. A Bic não. A Bic é boa. E que tinha também uma estratégia fantástica, né? O grande problema da Bic, que eu aliás visitei e dei aula nessa fábrica, tinha uma fábrica em Manaus, era a ponta de tungstênio. A bolinha. A bolinha é o segredo era o segredo, né? Quer dizer, as pessoas não tinham máquina para fazer igual. Isso. Aí, inclusive, colocaram um furinho, que também era importante para a tinta não escorrer. Então, se você vê a evolução, aí, em quase 60, 70 anos, a Bic continua a mesma. Parece que ela chegou na perfeição. Como algumas coisas chegam na perfeição. O garfo, faca, não. A faca depende se é para churrasco. Não. Qualidade do produto está de acordo com requisitos, ou seja, você pede para fazer uma porta, você dá as dimensões, não adianta você fazer nem menor nem maior, ela tem que ser igual. E aí você tem especificações, pequenas frestas. Mas há uma qualidade talvez mais importante que a do produto, que é a qualidade de serviço. Serviço médico, serviço educacional, serviço bancário antigo, que não era todo com robôs, era com atendentes, serviço num hotel. Isso não dá para a gente pegar na mão o serviço, né? Para olhar e... O exemplo melhor para a pessoa entender, ele não é armazenável, ele não é estocável, então ele chama-se de intangível. Então, o que é intangível? Que você não pode guardar. Então, digamos, você é dono de um restaurante, num clube esportivo, Pinheiro, Sírio, de repente, como chove no domingo. Você nunca mais vai recuperar aquelas pessoas. Não vão almoçar lá, não vão estar chovendo, não vou para lá. Então, as pessoas dizem, vou recuperar o tempo perdido. O tempo não se recupera. O tempo já era. Mas as pessoas usam erradamente essa frase. Aliás, em serviço, tem uma famosa frase: você dificilmente terá uma segunda chance de causar uma boa primeira impressão. Então, a qualidade de serviço, ela realmente, às vezes, é híbrida, que o serviço, às vezes, também é um produto. Quer dizer, um garçom leva uma comida que quem fez foi o chefe, mas depende como é que o garçom serve.
ele foi gentil, ele foi educado, ele não derramou. Então, é muito mais sofisticado no hospital. Hoje, a boa base do hospital é a enfermagem, as enfermeiras, né? Claro que é importante também os médicos, mas se você não tiver uma boa enfermaria, você está, vamos dizer, o teu hospital vai para o brejo. Eu diria mais, são os auxiliares de enfermagem. Exatamente. Porque a enfermeira atualmente fica fechada lá numa sala preenchendo relatório. Gestão. E eu, como obtive um certo sucesso com qualidade do produto, dando palestras e cursos em muitas indústrias, muitas fábricas, acabei recebendo convites para dar essas mesmas palestras em bancos, em hospitais, em escolas. Até escrevi um livro chamado Reeducação. Como é que você se torna uma escola, a aula de um professor? Como é que ela pode ser atrativa? Como é que ela pode ser mais simplificada? Como é que ele pode encantar as pessoas? Principalmente nos dias de hoje, né? Isso, para os dias de hoje, isso tem uma importância fundamental. Exatamente. Né? Nós estamos vivendo uma época confusa. Já que nós falamos em enfermagem, em escola de hoje, temos que falar em ensino à distância. Então, os antigos próceres do Ministério da Educação permitiram, entre outras coisas, abrir escola de enfermagem 100% EAD, virtual. Agora perceberam que a coisa não funciona. Então, as novas não vão poder ser mais assim. Mas se, digamos, hipoteticamente, 50% tem que ser presencial, de algum jeito, 50% EAD, e as que abriram 100%, como é que vão fazer? Era. Ou vão fechar, ou não sei o que vai acontecer. Não, e quem já se diplomou naquela? Exatamente. Isso não tem volta, e o que já é tá pior validado. de tudo, o EAD cresceu de uma forma exponencial no curso superior, mas quem cresceu? Formação de professores do ensino fundamental e do ensino médio. Péssimos professores. Então, nós só fizemos coisa errada ao jogar a tecnologia, mas exageradamente sem limite. Agora temos que corrigir e não está fácil corrigir. Bom, e o terceiro tipo de qualidade, que tem produto e que tem serviço, mas que tem algo em mente, né? Quer dizer, enquanto a qualidade de produto está muito com manufatura, eu tenho uma palavra que eu uso, mentifatura. Como é que você faz para dar qualidade para o bem-estar da pessoa? Para a felicidade, para ela ter propósito de vida, né? Para ela ter o que os japoneses chamam de ikigai. Né? Se bem que o ikigai é muito mais sofisticado. Aquela vontade de acordar de manhã e ser útil, né? Mas aí tem aquelas 4 coisas. O que eu faço vai ser remunerado, o que eu faço tem demanda, aquelas coisas todas. Qualidade de vida, ela realmente passa por uma coisa básica, é como a saúde da pessoa está em ordem. Ninguém tem qualidade de vida se ele está doente. Às vezes pode ficar doente muito jovem, né? Ou então o mal que a má alimentação gerou no mundo com tanta gente jovem, gorda, né? E aí, obviamente, vem a parte também de estética, de beleza. Criou-se um padrão de beleza que o gordo não assume, não, mas aí nós vamos atender os gordos, os velhos, a roupa. Então, qualidade de vida. E principalmente a coisa mais importante que todo mundo tem a dizer, a vida hoje é pior que ontem. Em algumas coisas, sim. Por exemplo, o trânsito piorou, mas uma coisa fundamental é muito melhor. Ninguém vivia na proporção que nós temos, 70, 80, 90 anos, o que antes morreu. Quando a gente olha 1600, 1700, muitas vezes os filhos não conheciam os pais, porque eles iam para a guerra e morriam aos 30, 40 anos. Você está falando o trânsito piorou, né? Quando inauguraram o aeroporto de Congonhas há mais de 50 anos, o trânsito daqui de onde a gente está, da Vila Pompeia até o aeroporto de Congonhas, era feito de carroça. Portanto, é possível que demorasse mais do que um dia para sair daqui da Pompeia e chegar em Congonhas. Piorou por outro motivo, porque as cidades cresceram, a cidade se verticalizou. Por exemplo, você disse que tem 50 e poucos anos, mas as pessoas nem sabem como é que foi a demografia da cidade. Mas em 1970, o Brasil foi campeão do mundo de futebol e tinha uma música que ficou famosa, 90 milhões em ação, cantavam. Pra frente, isso, né? Brasil. Brasil, isso mesmo. Então, quer dizer, em 70 o Brasil tinha 90 milhões. Apesar do IBGE ter feito um monte de mancada, em 2025 somos 210. Continua fazendo, viu, professor? 200. Oi? Continua fazendo. Nós temos hoje 210 milhões. Portanto, em 55 anos, essa é a coisa que as pessoas falam em problemas climáticos, em sustentabilidade.
Em muitos países não tem mais quase nascimento de criança. Na Itália, por exemplo, quando você é oriundo, se bem que a Meloni está fazendo coisa pior, daqui a pouco vocês nem vão poder ter mais naturalidade italiana. Suspendeu sexta-feira. Porque exagerou. Sim. Todo mundo quer ser italiano sem viver e ganhar sem fazer nada, porque alguém viveu lá. Mas enfim, não é disso que nós estamos falando. Então, você tem hoje uma situação em que a vida pode ser razoavelmente boa. Eu estou com dificuldade para andar, mas eu posso ter uma cadeira de roda, eu posso ter a bengala. A bengala que eu tenho aqui já ajuda muito. Nossa, hoje eu levanto sapato, acendo interruptor, tal, quer dizer, como tantas outras coisas. Você usa o óculos para quê? Para melhorar. Você tem um implante de dente. Nós temos hoje um monte de coisas que nós não tínhamos antes. Agora, evidentemente, a urbanização foi uma coisa terrível. As pessoas vieram, já que nós falamos numa outra série, buscar melhores empregos e melhor trabalho nas cidades. E as cidades foram evoluindo. Tanto é que nós temos hoje, só na China, se bem que ela é muito grande, mais de 100 cidades com mais de 1 milhão de habitantes. Então as metrópoles, nós temos hoje cidades com mais de 10 milhões, quase 60 cidades no mundo com mais de 10 milhões de pessoas. Imagina o transporte público, como é que fica. Aí vem todas as proibições, não pode sair, vai pagar, com todas as invenções, em alguns lugares até que o metrô ajudou, mas nem isso nós não temos bem em São Paulo. Isso podia ser tema para um outro episódio, que é a gestão municipal. Topa? Topo, vamos lá. Então, pode ser o próximo? Pode ser, vamos lá. Então segura aí. No próximo episódio a gente vai falar com o professor Vitor, com o professor Humberto sobre gestão municipal. Aproveita que você está aí, se inscreve no canal. A gente tem dados de contato dos professores aqui na descrição do vídeo. A gente tem os dados do canal Lancenet, que é do professor Vitor. Desculpe, Lance Livre. Também está aqui na descrição. Compartilha esse vídeo com alguém que você acha que vai gostar. Que mais? Esqueci de alguma coisa, Humberto? Não. Compartilha, dá o like. Perfeito. É o pacote completo, galera. E manda pergunta, manda comentário para as feras aqui, que eles sabem tudo. Manda alguma aqui para pirar a cabeção deles, vai. Eu quero ver esses caras suarem frio. Tremerem aqui na mesa. Vamos ver. Obrigado. Bye.